para todos que estão assistindo mais essa nossa videoaula sobre circuitos elétricos. Como foi dito na aula anterior, essa próxima aula vai ser sobre circuitos em paralelo. Trabalhamos anteriormente, falamos sobre as principais características de um circuito em série. Todos nós sabemos, como já foi dito e estudado, que no circuito em série, a corrente elétrica ela vai ser a mesma em cada resistor. Lembrando que estamos trabalhando com associação de resistores. Então, no circuito em série, a nossa associação de resistores, eles vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica. E já a tensão que vai ser fornecida pelo gerador, ela vai ser dividida pelo número de resistores que temos. Mas isso não quer dizer que a tensão vai ser igual em cada resistor. Não. Dependendo da resistência interna de cada resistor, é que a nossa tensão vai ser distribuída. Por exemplo, se temos 100 volts, esses 100 volts vão ser divididos no número de resistores que temos. Se tiver 24 resistores, esses 100 volts, se cada resistor desse tiver uma resistência de 10 ohms, cada um vai ser percorrido por uma tensão de 25 volts. Mas se a resistência interna de cada um for diferente, ou seja, esses 100 volts vai ser dividido dentro dessas resistências, ou seja, um pode ficar com 25, outro com 30, outro com 40 volts. O somatório de todas essas tensões vai dar o nosso 100 volts. Agora vamos falar sobre as principais características do circuito em paralelo. No circuito em paralelo, a nossa corrente elétrica total vai ser a soma de todas as correntes que passam nesse circuito elétricas parciais, ou seja, a corrente elétrica ela vai se dividir e a tensão elétrica ela vai ser conservada, ou seja, ela vai ser a mesma em todos os resistores, não a mesma, só que ela vai se permanecer constante. Vamos aqui montar um circuito em paralelo básico, usando o nosso kit de construção de circuito. Pegamos primeiramente um fio de cobre, um bom, ótimo condutor de eletricidade, e vamos montar um pequeno circuito em paralelo. Vamos usar aqui esse resistor de 10 ohms. E vamos montar um básico circuito em paralelo. Mais um resistor de 10 ohms. Para o nosso circuito elétrico. E vamos ligar esse circuito no nosso gerador elétrico, que é a nossa bateria. Vou usar aqui também um interruptor. Usar um interruptor para ficar mais adequado no nosso circuito. O circuito está aberto, vou fechar e ver o que acontece. Então, está aí o nosso circuito elétrico. Bom, esse aqui é um circuito em paralelo, simples, com apenas dois
resistores, cada um de 10 ohms. A nossa bateria aqui, ela está ajustada para 9 volts. Aqui temos várias opções: mudar a tensão elétrica, mudar a resistência interna da bateria ou inverter o sentido da corrente. Vamos mudar essa tensão aqui da nossa bateria, ela está fraca, 9 volts. Vamos colocar um número considerável, 100 volts. Quando eu aumentei essa tensão para 100 volts, vocês podem observar o que aconteceu dentro do meu circuito elétrico. Ou seja, para todos que assistiram à última aula, quando eu montei um circuito em série e coloquei a tensão da minha bateria para 100 volts, isso não aconteceu. Agora, por qual motivo, nesse circuito em paralelo, há queima, ou seja, há um curto-circuito dentro do meu sistema? Aqui vocês podem observar, no canto da tela, que no nosso software ele está dizendo que o que? Limite de velocidade da simulação atingido. Velocidade de simulação reduzida a 60% do normal. Ou seja, nesse circuito em paralelo, como a tensão ela vai ser constante, ela não vai ser dividida entre os resistores, ou seja, a tensão que eu colocar, toda a força eletromotriz está saindo do gerador, ela vai passar dentro do circuito. Como a resistência dos meus resistores são de apenas 10 ohms, é isso que acontece. Ou seja, há um curto-circuito. A velocidade da corrente elétrica está muito elevada e ela vai causar o que? A queima do circuito elétrico. É como se tudo que estivesse saindo dela estivesse passando pelo todo o circuito. Ou seja, essa resistência de 20 ohms, essa resistência de 10 ohms em cada resistor, ela vai ser pouca resistência para que possa controlar a intensidade dessa corrente elétrica. Então, há uma queima no circuito elétrico. E já no circuito em série, como foi visto na aula anterior, isso não acontece pelo fato de que a tensão que for colocada, ela vai ser dividida em todo o circuito, ou seja, pelo número de resistores que tem dentro daquele circuito. Então, eu irei diminuir essa tensão até um ponto considerável que não haja a queima do circuito elétrico. Então, irei colocar aqui em 50 volts. Podemos observar que a intensidade da corrente elétrica ainda está muito forte, mas ainda não houve um curto-circuito. Com a ajuda do meu voltímetro, agora, vamos aqui só para tirar a prova da bateria, inverti os polos, por isso deu negativo, 50 volts. Agora vamos ver quantos volts está passando em cada resistor. Ou seja, podemos observar que nesse resistor está passando 49,99 volts, como já foi dito. Essa perda aí pequenininha, mínima, é de uma resistência interna dentro do próprio circuito e dentro do próprio voltímetro. E neste outro resistor também temos 49,99 volts passando por ele. Desse modo, como foi dito, no circuito em paralelo, a tensão elétrica será a mesma dentro do circuito, ou seja, todos os resistores que estão associados dentro desse circuito elétrico vão ser percorridos pela mesma tensão elétrica. Se a minha bateria manda 50 volts, os resistores vão receber 50 volts. Esses 50 volts vai vir para cá, para essa primeira associação. Segundo, essa tensão vai vir para essa segunda associação. E cada um vai receber a mesma tensão elétrica. Já
a corrente elétrica que vai sair da minha bateria, ela vai ser dividida para esse resistor e para esse resistor. Quando ela chega até esse ponto aqui, ela vai se encontrar com a corrente que vai estar vindo desse outro resistor, e quando chegar exatamente nesse ponto, ela vai ser a mesma. Mas quando chega aqui, ela vai, podemos falar de uma forma mais simples, ela vai ser quebrada. Não posso dizer que vai ser em partes iguais, porque depende da resistência de cada resistor que ela vai estar passando. Agora, se nesse meu circuito em paralelo eu colocar mais um resistor, o que será que acontece? Vamos analisar. Eu vou desconectar o fio aqui. Opa. Desconectei o fio. Vou pegar mais um resistor de 10 ohms. Mais um pouco de fio. Uma associação em paralelo agora com 3 resistores, cada um de 10 ohms. Olha só o que aconteceu. Nosso circuito elétrico sofreu um curto-circuito. Isso se deu por qual fato? Vamos observar. Já sabemos, está saindo 50 volts da nossa bateria, e por cada resistor temos 49,99 volts. 28, ou seja, eu vou diminuir um pouco a nossa tensão para exatamente 30 volts. Podemos observar que a tensão nesse resistor está sendo 31,75 volts. Nesse outro resistor está sendo 31. Nesse outro resistor 31,75. É porque foi o valor que está saindo da minha bateria. Ou seja, cada um está recebendo a mesma tensão elétrica. Agora vamos colocar um amperímetro dentro do nosso circuito elétrico e ver qual a intensidade da corrente que está passando por ele. Vou desconectar aqui para encaixar o nosso amperímetro. Ou seja, ele está informando que está passando 9,53 amperes de corrente dentro do meu circuito elétrico em paralelo. Agora, se eu colocar esse meu amperímetro exatamente aqui neste ponto, antes desse resistor, vamos ver o que vai se passar.
seja, foi observado que o quê? Que a nossa corrente elétrica, como foi dito, é a principal característica do circuito em paralelo, a nossa corrente elétrica ela vai ser dividida. Como aqui todos os resistores possuem a mesma resistência de 10 ohms, por cada um deles vai estar passando 3,18 amperes. Se eu colocar o nosso amperímetro aqui antes desse resistor, vamos ter esse mesmo valor. E se eu colocar também antes desse resistor, vamos ter o mesmo valor. Isso se dá porque a corrente elétrica, aqueles 9,53 amperes, vão ser divididos entre esses três resistores. Em cada um vai estar com a corrente elétrica de 3,18 amperes, e somando tudo, quando chegar a exatamente esse ponto aqui, onde essas correntes se encontram, a corrente que vai estar vindo deste resistor e deste resistor vão se encontrar aqui, ela vai se tornar a mesma. Mas quando chega a este ponto aqui do nosso circuito, ela vai ser dividida, ou seja, vai ser quebrada. Se eu pegar agora o meu amperímetro e colocar bem aqui, vamos observar quanto que ele vai marcar. Como esperado, o nosso amperímetro está marcando 6,35 amperes. Ou seja, isso dá-se pelo fato de já ter ficado esses 3,18 amperes nesse primeiro resistor. Agora a corrente que está vindo para cá vai ser 6,35, que vai ser dividida para esse resistor e para esse resistor, que somando tudo vai dar a corrente que vimos aqui, observamos primeiramente 9,53 amperes. Ou seja, então devemos saber que essas são as básicas e principais características de uma associação de resistores em paralelo. Que a nossa tensão vai permanecer constante, o que o gerador fornece vai passar por todo o sistema, e já a nossa corrente elétrica ela vai ser dividida dentro desse circuito. Ou seja, a nossa corrente elétrica total, que vimos aqui, que é 9,53, vai ser dividida dentro de todo o circuito em paralelo, dependendo do número de resistores. A soma dessa corrente total, essa corrente total vai ser a soma de todas essas correntes parciais que vão estar dentro do nosso circuito elétrico. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre circuitos em paralelos. Bons estudos!